Boa noite. As denúncias sobre um suposto pagamento de mensalidade de empresas do Rio de Janeiro à cúpula do PT repercutiram hoje no Congresso Nacional. Parlamentares querem que o ex-ministro José Dirceu e o ex-tesoureiro do partido, Delúbio Soares, falem sobre as acusações na CPI dos Correios. Auditores do INSS revelaram a existência de uma mensalidade para que empresas do estado do Rio não fossem fiscalizadas pelo INSS. Segundo as denúncias investigadas pelo Ministério Público Federal, o esquema já existiria no governo Fernando Henrique Cardoso, nas gestões dos ex-ministros Valdec Ornelas e José Sequim, e teria sido mantido pelo governo do PT. Novos trechos da escuta telefônica dão detalhes sobre um possível esquema para arrecadar dinheiro de empresários do Rio para o PT. A gravação foi feita em agosto do ano passado pela Polícia Federal com autorização da Justiça. A conversa entre a auditora fiscal Maria Auxiliadora Vasconcelos e o auditor Francisco José Alves. Maria Auxiliadora foi presa em maio, acusada de fazer parte de uma quadrilha de fiscais que pode ter provocado um prejuízo de 3 bilhões de reais aos cofres públicos. Já me disse essa história que vai falar? Mentira, verdadeiríssima. Verdadeiríssima. Quem vem buscar é o da Delúbio Soares. Vem buscar? Vem buscar a grana. Mas tá mandando lá pro Zé Dirceu, né? É. Em outra conversa, Maria Auxiliadora reafirma à auditora Maria Tereza Alves o suposto envolvimento do ex-ministro José Dirceu no esquema. Maria Tereza diz que Carlos Bezerra, que presidiu o INSS entre abril de 2004 e maio de 2005, queria fazer mudanças, mas não conseguiu. Quando o Bezerra assumiu, ele queria nomear, mudar todo mundo aqui. Chegaram a pedir nomes e tudo, né? Mas não adianta nada disso. Pois é. Nada disso, porque o José Dirceu é sabedor de tudo isso, conhece tudo isso, sabe de tudo isso. Mas o José Dirceu está protegendo aqui o pessoal. Ele não está protegendo, ele está protegendo o dinheiro que entra para o PT. Ele está protegendo o dinheiro que entra. Porque... pro PT. Se no curso das investigações nós descobrimos o envolvimento de ministros, ex-ministros ou parlamentares, eu tenho que encaminhar todos os elementos de prova para o Procurador-Geral da República, tendo em vista que eles têm foro privilegiado. O ex-presidente do PTB, deputado Roberto Jefferson, telefonou hoje ao Procurador da República no Rio e disse que tem provas sobre os fatos denunciados. Ele se ofereceu para depor nesta sexta-feira. Hoje, em Brasília, integrantes da CPI dos Correios defenderam que o caso seja investigado na comissão e que Delúbio Soares e José Dirceu sejam convocados para depor. É uma denúncia da maior gravidade, tem que ser investigada e a presença deles aqui é urgente. É preciso trazê-los imediatamente para depor na CPI. Já neste mês de julho mesmo, nós não podemos adiar mais o depoimento de duas figuras centrais neste grande escândalo de corrupção que envolve o governo, com esse componente de gravidade num setor sensível que é o da Previdência Social. Eu diria que é mais um fato que precisa ser investigado pela Comissão Parlamentar de Inquérito. E, obviamente, os dois vão ter que prestar esclarecimentos sobre essas denúncias que envolvem o INSS. É um fato que tem que ser investigado com toda a cautela, porque é uma conversa feita entre duas pessoas suspeitas. Nós não sabemos exatamente em que circunstâncias e com que objetivos, mas é mais um elemento a ser investigado e que, portanto, deve merecer uma atenção especial, mas em nenhum momento se imagina que isso possa implicar em qualquer pré-julgamento. Um dos primeiros objetivos da investigação dos procuradores federais é descobrir se o ex-tesoureiro do PT, Delúbio Soares, veio ao Rio recolher o pagamento de propina. Segundo uma investigação preliminar do Ministério Público Federal, não existe controle dos nomes dos visitantes aqui na portaria da Federação das Indústrias do Rio de Janeiro. Por isso, segundo os procuradores, não adiantaria requisitar os registros para a investigação. Os procuradores vão investigar agora quantas indústrias do Rio foram fiscalizadas pelo INSS. O procurador federal, que comanda as investigações, apresentou depoimentos em que 3 auditores fiscais disseram já ter ouvido relatos sobre a existência do esquema. A direção da Firjan se pronunciou hoje sobre as denúncias. Em entrevista coletiva, 2 vice-presidentes disseram que no ano passado, quando houve as primeiras denúncias sobre a existência de uma caixinha, foi contratada uma auditoria para examinar as contas da entidade e que nada foi descoberto sobre o pagamento de propina.
A Firjan nunca se prestaria a um papel desse. Isso aqui é uma casa de respeito, é uma casa que trabalha associando, dirigindo, coordenando as atividades de 90 e tantos sindicatos, mais de 100 sindicatos. E imagine se uma entidade desse tipo poderia se propor a fazer alguma coisa desse tipo. O presidente da Firjan, que está em Paris, também rebateu as denúncias. Eu acho inacreditável que se dê guarita a essa acusação de uma moça que está presa, numa instituição absolutamente séria. Nós não temos na Firjan nem caixa 1, nem caixa 2, nem caixa nenhuma, não temos caixa, caixinha, nem caixona, é uma organização proba. Eu tenho horror de corrupção, eu tenho horror de desonestidade. A Firjan, um dos seus trabalhos é a favor do desenvolvimento do Rio, através da transparência, da correção, da honestidade. A Federação de Indústrias do Rio também divulgou uma nota oficial em que afirma que nunca existiu caixinha da Firjan e que jamais tinha ouvido falar deste assunto antes da divulgação pela mídia do nome da fiscal Maria Auxiliadora. A federação voltou a declarar que não houve reuniões com o ex-ministro Amirlando e Delúbio Soares. Ainda segundo a nota, o assunto está entregue desde o ano passado ao Ministério Público Federal, que em nota oficial, assinada em conjunto com a Firjan, voltou a reiterar sua convicção de que o sistema Firjan e seus dirigentes tiveram seu nome usado indevidamente por pessoas em benefício próprio. O Ministério Público disse hoje que a nota a que se refere a Firjan se restringia a dizer que iria investigar os indícios existentes ou que viessem a aparecer, porque esta é a sua função. O ex-presidente do INSS, Carlos Bezerra, citado nas gravações, disse que só indicou técnicos para os cargos de carreira da entidade. Ontem, os ex-ministros da Previdência, Valdec Ornelas e José Sequim, negaram envolvimento no caso. Também ontem, em notas oficiais, o ex-ministro José Dirceu e Delúbio Soares afirmaram não ter envolvimento com as denúncias.